Olá, turma! Tudo bem com todos? Sou a professora e palestrante Mônica Muniz. Turma, hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês da minha história. Então, eu estou aqui em Anápolis, Goiás, na casa da minha mãe, na casa da Dona Eva. E hoje nós vamos mostrar para vocês a receita que ficou famosa, que perdura por muitos e muitos anos na nossa família. Para você ter uma ideia, desde criança eu acompanho essa receita e gosto de comer esse biscoitinho que a minha mãe vai reproduzir agora, que a minha avó era quem fazia. Minha avó é quem criou a receita da época dela. E aqui, nós estamos fazendo aqui, ó, de forma simples, porque nós queremos reproduzir o mais próximo do que a minha avó fazia. E o que ficou marcado nessa receita para nós? Além do saboroso biscoito, da bolachinha que a gente vai comer daqui a pouco, o que ficou marcado é porque era assim, nós morávamos na mesma cidade, em Padre Bernardo, mas morávamos distante da casa da minha avó. E a minha mãe, a forma que ela criava a gente e educava a gente era da seguinte maneira: quem comportava durante a semana toda, fazia as tarefas de casa, estudava direitinho, não dava trabalho para ela, no domingo ela passava a mão na gente e levava para a casa da minha avó. E lá já era certo, chegar lá, ter uma bacia mais ou menos como essa, de bolachinha ou biscoito, como queira chamar, para a gente comer saboreando. Geralmente era com café ou com chá, com aquele mato que chama capim santo. Alguns chamam de erva cidreira, né, mãe? É. Então, era esse a premiação de quem se comportava durante toda a semana. Aí você imagina, né? Mas ficou marcado e ele é tão saboroso que até hoje eu faço ele ainda. Para mim, sozinha, na minha casa, eu ainda faço. Para meu marido, para meu esposo. E aqui em casa da minha mãe, a gente também volta a fazer sempre que se reúne. Então, a partir de agora, vocês não observem a simplicidade, porque nós queremos reproduzir da forma que ela fazia, que era bem mais rústico do que esse que está aqui. Mas nós estamos tentando aproximar. Então, mãe, vamos começar? Agora, o segundo passo é, pega-se em 1 quilo de farinha de trigo, pega a metade. Meio quilo, né? De farinha de trigo. Coloca na bacia. Isso. Coloca na bacia, né, mãe? Sim. Com sal. O sal que já tá na água ou mais sal? Não, já tá na água, não precisa. Não precisa, né? Não, o que faz ele não colocar não. Vai colocar a pinga, porque o que faz ele pipocar é a... Ele chegou no caminho com o meu dinheiro todo de picolé. Aí depois, Natália, eu vou falar um pouquinho aqui, a gente vai fazer a receita e tudo. Mas em outro momento depois, eu vou contar a história da minha avó, tudo que eu sei dela e conheci, sabe? Uhum. Ela foi uma comercial. Então, turma, já coloquei aqui metade do quilo de farinha de trigo, né? Que é meio quilo. Agora uma colher, né? Um pouco de sal. Que já está na água, né, mãe? É, não precisa. Não precisa. Agora o ovo, né? Tinha ovo naquele dia? Então, a gente está aqui pensando. Vamos dar a cara aqui embora. Tinha um ovo? Acho que tinha, que ele não amassa molinho. Isso. E então nós vamos quebrar o ovo aqui primeiro, né? Quebrar no copo. Então, para meio quilo de trigo, farinha de trigo, 3 ovos, né? Para ficar põe bem... Põe 2 ovos. 2 ovos, né, mãe? Coloca aí, mãe, que vamos pegar outro. Vamos lá. Quebrar mais um. Vou dar uma gema bonita, né? Bonita, mãe. Forte, né? Fazer igual o outro, amarelão forte. Chegando aqui agora e aqui o outro já tá mais claro, ó, mãe. Aí. Aqui agora. Já caiu que diabo que vocês estão fazendo? Aí 2. Mais não, né, mãe? Só 2 para meio quilo? É, tá bom. Mais um ovo, não, né? Não. Agora. Então vamos seguindo. Agora um pouquinho de pó royal, né? Você botou naquele dia, né? Sim, fermento pó royal colocamos. Esse eu tenho certeza. Eu nunca faço. A senhora acha que esse tanto aqui? Foi mais. Mais, né? É. Olha, turma, a quantidade. Olha, com o sal também, né? A gosto. Tá bom. Coloca agora, esparramado. a
pinga. Não, Pinga em água mim. morna primeiro aqui. Pinga em mim, mãe. E aí? Agora, a água morna com sal. Vai pondo aos poucos, né? Isso é chuva? Chuva. Graças a Deus, né? O calor que está fazendo. Pinga é por último. É. A pinga que faz ele pipocar. Ah, sim. Não Então vou- eu imagino que na época, mãe, se não tivesse o fermento, ela usaria a pinga, né? Não usa ferro. Não usava fermento, usava pinga. Só a pinga. Nós hoje estamos mais chiques, vamos usar o fermento A pinga e por- também a pinga, né? Pode molhar mais? Uhum. Bota aqui a pouco dele. Aí eu vou ter que enfiar a mão aqui dentro. Agora cadê? Já quebrou 2 ovos aqui dentro? Já. 2? 2, aí agora está faltando só a pinga, né? E molha mais, né? Ainda tá dura, não tá, mãe? Peraí. Põe um pouquinho mais d'água. Eu pôr no meio, que aí a senhora leva para onde quiser. Então tem bastante água ainda, tá usando pouca, né? A gente coloca uma quantidade a mais para se faltar, né? Agora me joga uma pinga aqui dentro. Água, mas não. Não, deixa água. Vamos deixar a água aqui reservada Eu vou ter que colocar aqui. e vamos agora para a pinga. Eu gostei de Coloca colocar aqui no copo, né? Um na pouquinho. colher. Na colher? Tem que medir, né, mãe? É. Então, pessoal, de começo, uma colher de pinga. Eita, fica todo mundo ó. Joga dentro. É a novidade. Não, pinga é uma coisa que Deixa eu faz lavar parte minha da mão cozinha de qualquer mão um. dentro. Agora é com a mão. Isso. Ai, ai. É só o que eu não gosto. Ô, rainha ranzinza. Eu não gosto de ó. Ó, truva. Trovão. Dá uma lavar a mão. Peraí. Deixa eu mexer. Sim. Vai passar o óleo já na mão? Eu lembro disso, que passa para não grudar, né? Um pouquinho. Sim. Bom. Agora vai. Agora vai, não vai? Pegando o jeito. É o mundo que está fazendo aqui a mão na massa. É uma lembrança que eu quero guardar da minha avó e principalmente da minha mãe, né? Que é ainda quem tem a receita na mente ainda, que faz e a gente se aproxima mais da minha avó através dela. E minha mãe, diga-se de passagem, hoje com 82 anos, né, mãezinha? É muita coisa, né? Eu não gosto de fazer, porque eu gosto de fazer só bordar e mais nada. Não gosto de fazer, mas tanto que a senhora foi cozinheira, os anos que foi, hein, mãe? 25 anos. Merendeira de escola 25 anos. por 25 anos. Trabalhou até se aposentar. Parei com 60. Cozinheira da família inteira, qualquer situação. Feriados, final de ano. Para começar, ela faz aniversário na véspera de Natal, né? Dia 24. Às 23 horas. Agora Imagine você. nós vamos para a mesa. Isso. Aí, pessoal, nós vamos colocar agora aqui na mesa para dar seguimento no trabalho. Vamos passar um pouquinho de trigo na mesa para não grudar a massa. E aí já vamos fazer a bolacha, né, mãe? Vocês viram que depois de misturar os ingredientes, aí elas, como diz, sova, né? Tem pessoas que falam assim, sova bastante a massa para ficar bem misturada. Coloco mais, né, mãe? Bem misturada para depois ela começar a cortar. Enquanto ela está aqui amassando, eu quero mostrar para vocês essa carretilha aqui. Tem 60 anos. Ela chama carretilha. Essa carretilha aqui foi da minha avó, da minha mãe. Ela nos criou fazendo pastel junto com meu irmão mais velho
e vendendo ambulante na rua, na porta dos comércios, nos ambientes que tinha, Colégio. na porta de colégio. Nos dias de eleição também, eu me lembro que ela acordava 3 horas da manhã com o meu irmão mais velho, o Gilmar, e ia fazer pastel, e ela usava essa carretilha para cortar a massa do pastel. Então ela tem há 40 anos, não é isso, mãe? Essa carretilha tem 40 anos. E ela chama carretilha pela forma que ela é, tá vendo? E aqui dentro, ó, tem um cantinho nela que a massa que vai sobrando cai aqui dentro. Então, ó, por isso que ela é dessa cor, pessoal. Agora Pela vai idade que ela tem, ó. dar aquele rolo. Aí aqui tem o rolo, que é com o qual minha mãe usa para abrir a massa. Que bom, tá pegando. Ah, não? Vou no ponto, né, mãe? Tá grossa, hein? Ó, essa vai ser boa. A senhora quer que eu faça aqui? É bom, fica mais bom. Tá amarela, pai? É. Essa massa tem que ficar fininha, viu? Só que pode ser forte, pra ela não abrir, não. Tá indo. Ei, Tá indo. a farinha tá pouca maneira. Colocar mais, né, mãe? Levantar a massa, né? E a massa vai esticando, vocês estão vendo, né? Aí. Você conheceu o Modesto lá, papai? Ah, ela é mais nova, né? Tu não conheceu, não? Natália, eu morava no Bernardo. Na época da eleição do Modesto, eu cortei 1000 pastéis. Das 3 da manhã às 5 da tarde. O Modesto foi um dos maiores prefeitos da nossa cidade. Eu cortei 1000 pastéis, não veio mais dinheiro para me deixar. Eu e o Gilmar. Não tinha preparado, né, mãe? Para Nós- arrumar mais uma pessoa. nós Mônica era começamos- pequenininha. Nós começamos a cortar pastel 3 horas da madrugada. Eu mesmo. Quando deu 8 horas, eu já tinha vendido 200 pastéis. Agora, pessoal, vocês viram o quanto o tamanho que ficou a massa, né? Toda ela esticada com esse rolinho. Agora já existe cilindro também, né? Para fazer igual a massa de pastel. Mas no tempo a minha avó usava um rolo, então nós fizemos questão de usar o rolo também por causa disso. E aí, olha o passo da carretilha, ó. A minha mãe cortando aí, preparando para fazer a bolachinha. As sobras nós vamos colocando aqui, porque a sobra não é sobra, viu, pessoal? Vai só presta Peraí, vai atenção. encher esse pastel com o quê? Não é pastel, né? É só a bolachinha da voltinha. Ah, só bolachinha? Isso. Aí vamos cortando, né? Mais. Tá vendo, né? Ainda tá fazendo os desenhos. Cortou vários. Desenhando. Depois, na hora de fritar, vocês vão ver o tamanho que vai ficando. Por que que corta desse tamanho, tá? Olha só a quantidade, hein? Vamos lá, né, mãe? Seguindo. Olha só os modelinhos da bolacha, pessoal. Olha, vou confessar, viu? Eu tô doidinha pra comer um desse fritinho. Vamos seguindo, mãe? Pode seguir. Deixa eu dar. Isso, vamos trazer mais pra cá, né? Mas por que põe a mão? Eu tenho que... Não, a gente pode colocar aqui. Vamos colocando aqui também. É um trabalho só. Aí, mãezinha. Não adianta, viu, pessoal? Idade conta, experiência conta. Então, pessoal, tanto que experiência conta, né? Quantos anos que vem perdurando em nossa família? Eu não sou velha, viu? Mas eu era criança. Eu era uma das que disputava o domingo na casa da minha avó com a intenção de comer dessa bolachinha, desse biscoitinho tão saboroso que é. E a minha mãe, ó, ela continua conservando essa lembrança da minha avó. Tem outras também, sabe? Em outros vídeos
eu quero contar para vocês a história da vida da minha avó Francisca. Por isso nós chamamos de Vó Tica. Então esse biscoitinho aqui é uma lembrança de Vó Tica. Por isso ele vai se chamar Biscoito de Vó Tica. Ainda tem esse aqui, né, Luizinha? Aqui, ó. Vamos lá. A sobra que não é sobra, que vai até o último centavo se fosse dinheiro. Como não é massa, até o último pedaço de massa. Aqui, ó, pessoal, o restinho da massa. Então, pessoal, olha só, o biscoito de Vó Tica já está pronto. A bolachinha de Vó Tica já está pronta. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é fritar. E você pode observar que mesmo antes de fritar, a quantidade que deu apenas meio quilo de farinha de trigo, 2 ovos e mais os outros ingredientes que vocês viram. Não se esquecendo que o toque é diferente da colher de pinga, né? Deixa eu lavar ali. Quer que pouco leite? Agora, turma, meio litro de óleo, quentinho, e a gente começa a fritar a bolacha. Não precisa se preocupar porque ela não espirra, viu? Não pipoca. Não pipoca. E aí, como ela cresce, né? A gente vai colocar só 3 cada vez. Sim. Eu nunca faço ela pra O tamanho das bolachas. Tá crescendo? Crescendo, maninha, ó. Olha, deixa ela tostar bem, não ficar bem. Sim, eu vou virando ela, né? Pra ela ficar molinha, não ficar dura. Já botou a vasilha que é com ela dentro? Já, tá aqui do lado. Olha só, 4. E não é porque a panela seja pequena, é porque ela cresce muito. Então não adianta colocar muitas, né? Ah, porque tem um bocado. Deixa eu ver agora. Já. Então, turma, olha só. Se você deixar ela escurecer mais, Ela queima. corre o risco de queimar e de ficar muito dura. Então ela fica macia com essa cor aqui. Ficou bonita, hein, Mônica? Muito bonita, mano. Ah, eu já sei fazer lá. Hoje não vai esquecer nunca. Ai, eu nunca fiz aqui em casa. Aí, agora colocar a outra remessa, né? Eu sou Natália. Aí a gente vem Eu colocando tenho mais. 18 metros e 9 de Aí. Baixei o fogo porque Ah, senão o mês esquenta que muito vem- o óleo e queima ela Hoje é antes de 8 e cozinhar. meia. Quanto é 8 e meia? Hoje é 18, mãezinha. Olha, dia 24 de dezembro eu fecho 83 anos. Olha só. E É. eu tenho 25. Mês que vem, hein, É. mãe? Quem fala que eu nasci, Você minha sabe mãe que na certidão fala, de nascimento tem um horário, né? de Natal, É. minha mãe falava que estava todo mundo arrumando para ir para a missa de Natal em outra cidade, que lá no Açúcar, que chamava Alfininho. Eles faziam formato de bichinho, faziam formato de boneca. Nossa, minha... Um biscoitinho para você. Turma, aceita? Desse pouco ou nada que lhes dou, com lágrima nos olhos e dor no coração? Mônica, vai estar torradinho, você já está crocante. Biscoito. Maravilhoso, foi eu que fiz. Turma, olha só. Pensa a delícia que é. Pensa isso aqui com um cafezinho quente ou um chazinho. Agora, por exemplo, aqui em Anápolis está chovendo, Fazer um café. começando a fazer frio, você já pensou? Minha mãe agora vai partir para fazer o café e eu vou te contar. Eu convido cada um de vocês para experimentar, fazer, é barato, a receita barata e sustenta, é forte, muito saborosa e enche, viu? Natália, Ah. se você não pôr a pinga, ele não faz aquela coisinha. não. Agora eu vou fazer igual a Ana Maria Braga. Vou ter que correr e passar debaixo da mesa. É o jeito, não tem como. Turma, está aí a receita do biscoito da minha avó Tica.
Espero que todos tenham gostado, que experimentem. Vocês com certeza vão perceber que é uma receita que substitui o pão francês pela manhã, substitui o lanche da tarde, é forte, é um lanche forte e um lanche barato. Você viu, com pouca coisa a gente consegue fazer ela e fica barato. Não gasta muito, rende bastante. Então eu espero que vocês gostem, que experimentem, que tentem fazer em casa, que vocês vão conseguir, com certeza. Acredito que a maioria, ou todos, têm todos esses ingredientes na sua casa aí, normalmente, né? Então que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever e me ajudar a crescer o canal. E obrigado pela homenagem à minha avó Tica.